Paz e graça, eu sou o pastor Daniel Nascimento e essa aqui é a Débora Nascimento. E juntos nós vamos trazer para vocês mais um polígrafo. E o polígrafo de hoje, ele é um polígrafo um pouco polêmico, né, Débora? Ele vai tocar na ferida. É aquele tipo de vídeo hoje que a gente perde inscrito. Né? Irmãos, eu peço a vocês encarecidamente, né? Nosso canal já não é grande, né? Não. E fica essa coisa de escreve e desescreve do canal. Tem crente sensível, né? Tem crente muito sensível, né? A gente fala as coisas que eles gostam, aí eles vêm cá e vamos encher o canal. Yes, my can, nós podemos. Aí quando a gente fala que eles não gostam, eles começam a dizer... Desgostei, aí desescreve tudo. Oh, faz isso não, gente. É um vídeo só que você pode não gostar. Mas mesmo assim, esse é um vídeo que causa muita polêmica, né, Débora? É um debate. Né? Nossa posição pode não ser a certa. Mais ou menos a gente vai buscar algum... Isso é respaldo bíblico para isso, né? E hoje nós vamos falar de um tema meio complicado. Qual é que é? Você lembra? Pregadores mirins. Bênção ou maldição para a igreja. Esse é o esperado. E o próximo a gente fala no final desse. Fala no final, próximo, né? O próximo também vai ser meio complicado. Mas, gente, pregadores mirim, bênção ou maldição? O que é que vocês acham, hein? Quer que você deixe aí o seu comentário aqui desde já, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo, principalmente com aquelas pessoas que levam pregadores mirim para a igreja deles, né? Pode compartilhar lá, irmão, e traz para cá, ó. Pode encher esse vídeo aqui de haters. É haters mesmo, não? Hater. Hater. Menino, nome bonito, hein? Para uma coisa que não presta. Mas vamos lá. É com você, né, Débora? Agora vamos para a primeira pergunta. Esse trem já vai complicar. Para a nossa primeira pergunta. Crianças pregando é bênção? Como é que é o negócio? Crianças pregando é bênção. É bênção. É bênção. Tem uma coisa... eu vi esses dias, rapaz, uma mulher já velha dizendo que... colocando a mão para uma criancinha de 5, 6 anos orar na cabeça dela, porque, segundo ela, a criança estava recebendo uma unção tão grande que estava compartilhando com a congregação toda. E eu falei, só esqueceram de combinar isso com a criança. É que a criança não deve estar sentindo nada ali. Ela está mais imitando os adultos, né? Porque cientificamente, Débora, vamos primeiro partir para esse ponto. Cientificamente é dito, e é provado isso na questão comportamental, não é nem psicologia, que você sabe, né, do inimigo mortal que eu sou da psicologia e da psicanálise, mas a questão a questão crítica aqui a criança ela não tem noção do que ela está fazendo, ela tem noção que ela está imitando alguém. Você pode ver em videozinho aí curto de outras redes sociais, né, Instagram, esse trem todo aí, de criança fazendo, você vê que elas imitam, né? Muito. Né? Elas imitam, né? O jeitão, postura, tá, o jeito de andar, né? Tem uns pregadores mirins por aí. Segurar o microfone. Segurar o microfone, tipo, aquele negócio de botar o dedo pra frente assim, tipo os outros pregadores. E essa marmotagem, olha eu falando marmotagem, dos pregadores mirins, cantores mirins, basta vocês verem, gente, uma questão que eu vou dizer depois, a gente vai tratar mais sobre isso, mas basta vocês verem como eles terminam. Como eles terminam. O final da carreira de um pregador mirim, até que eu me entenda por gente, é trágico. É uma tragédia. É uma tragédia. Então, pregadores mirim é bênção. Vamos ler um texto na Bíblia, quando criança governa. Aqui tem uns que vão dizer aqui. É o rei Josias, que tem comentário para tudo, né? Todo mundo lê a Bíblia nessa hora. O rei Josias, eu acho que foi Josias, outro rei aí, governou com 8 anos. Não, ele não governou com 8 anos. Ele era de linhagem real. Só tinha ele para tomar posse. Ele tomou posse. E quem governava eram os tutores dele. Até porque é impossível. Já pensou? Uma criança de 8, 10 anos dando ordem a um monte de militar para fazer guerra, para defender. Sobre a economia. Não tem a menor condição, gente. Então, seja um pouco racional, né? Não seja assim... patife, né? A palavra certa é essa. Não seja patife a esse ponto de vir aqui fazer um comentário desse. Vamos ter aí, botar os pingos nos i direitinho. E Salomão era uma criança. Não, Salomão era um jovem. Só basta você pegar ali a cronologia de quando Salomão nasce e quando Davi morre. Salomão não era uma criancinha mais. A gente está falando de um... Porque a Bíblia, Débora, não tem esse papo de criança e adolescente. Você vê que essa palavra adolescente é nossa. Eu até falo isso na igreja, né? Essa palavra adolescente é coisa de psicologia. É de agora. A Bíblia tem criança e jovem. E jovem já em fase mais
rebuscada para o adulto. É. Você entendeu? Não tem uma coisa ali. Aí Jeremias, esse pessoal, irmão, eram jovens, não eram mais crianças. Ou seja, eles tinham 17, 18. Por aí uns 18 anos, porque em Israel, para a pessoa governar, a gente vai ver mais adiante, não era com a idade de 18 anos só. Ele tinha que ser um pouco mais velho. Então, quando a pessoa tem ali uma idade de 18 anos governando alguma coisa, já é uma coisa grande, ali 18, 19, 20 anos, então já diz, pô, esse cara é muito jovem. Aí a Bíblia trata ele como um fenômeno, de que o Espírito vinha sobre ele e tal. Mas quando crianças governam, vamos perguntar ao profeta Isaías. Eu acredito que seja ele. Deixa eu ver se vai ser. Isaías, capítulo 3, versículo 4. Se você ler Isaías 1, 2 e 3, você vai ver, e o 4 e o 5, você vai ver que é um oráculo de juízo. Deus está julgando a nação de Israel. Você entendeu? Isaías 1, 2, 3, 4 e 5. São os chamados 5 ais de Isaías. E ais é oráculo de maldição. Bem-aventurado é oráculo de bênção. Então, a questão é, sobre esse texto que eu vou ler, há uma maldição sobre ele. E o texto diz assim, Isaías 3, 4, diz assim: Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Veja, Deus está dizendo nesse texto que, pelo povo, pelos líderes de Israel, confiarem em outros governantes, então, já que eles querem confiar em outros governantes, o texto está dizendo o seguinte: Deus está dizendo, então, já que eles querem confiar no homem, eu vou dar a eles menino para governar. Porque os outros governantes perto de Deus é isso, é criança. Então, a questão é, Deus não está dizendo que criança governando é uma bênção. Deus está dizendo que criança governando é uma maldição. Porque imagina bem uma coisa, esse cenário aqui. Cheio de homens velhos em uma igreja, trazendo para o mundo de cá. Cheio de homens velhos sentados em cima de um púlpito, homens sábios que se debruçaram. Eu quero crer assim, né? Porque uma igreja que leva uma criança também, homem sábio, não tem medo. Mas vamos supor assim, uma igreja cheia de homens sábios, cheia de homens de Deus, que oram, que buscam a Deus, que leem muito a Escritura, que tem o que falar com o povo que ali está. Quem está ensinando é uma criança. Que não tem nada disso, não tem espiritualidade, porque quando a Bíblia fala, quando Paulo quer comparar uma pessoa sem espiritualidade, ele chama ela de menino. Eu queria falar a vocês como espiritual, mas vós sois carnal. Meninos na fé. Ou seja, Paulo está dizendo que a questão de ser criança é uma questão de ser inconstante. Impossível, inconstante, ciumento, tudo isso. Isso é coisa de criança. Então, imagina bem, a pessoa com a sabedoria alta, um homem de 60, 70 anos, sentado para ouvir um menino de 10 anos, 12 anos. Então tem uma coisa muito ruim acontecendo com a igreja aqui. Se Deus está dizendo que quando chegasse a esse nível seria uma maldição, por que hoje virou bênção? Então a pergunta foi mesmo qual? A primeira? Crianças pregando é bênção? Não, é maldição. É maldição para o povo. É Deus dizendo, olha aqui só isso aqui. Aí é a mão de Deus, Brasil, nesse ministério. Só faltou o chapéu, hein? Olha bem, crianças pregando em cima do seu púlpito, é Deus denunciando que a sua igreja não tem nenhum homem de Deus lá para pregar. Que na falta de homens, Deus está colocando meninos, crianças, para pregar. Então, crianças pregando em púlpito de igreja hoje é uma maldição. É Deus dizendo que a igreja está tão amaldiçoada que não tem mais homens que preguem. E aí sim, precisa de menino. Uma mensagem de Deus para a igreja. De Deus para a igreja. E não estão vendo isso. Estão achando que é uma bênção. É Deus dizendo à igreja, olha, vocês não têm mais o que falar. Eu estou botando meninos para falar, mas é meninos que não têm o que falar. Ou seja, entre um pastor e um menino, Deus está escolhendo um menino que não tem o que falar. Pensa bem uma coisa, e esse povo aí está achando que é uma bênção. Então a primeira pergunta já deu para sair um monte de escrito. Já deu para sair um monte. Vamos andar mais à frente. Vamos para a nossa segunda pergunta. Então, como explicar o caso de Samuel que sacrificava no tabernáculo? E agora? Como explica? Como é que o ET explicaria isso, hein? Então, vamos ver. Vamos ler o texto, ô Débora. Eu estou igual aquele cara da mira da verdade, né? Estou me sentindo Leandro Quadros. Sangue de Jesus. Leandro Quadros é um herege legalzinho. Mas vamos lá. Olha bem. 1 de Samuel, vou ler o texto onde eles dizem isso, que Samuel ministrava no templo e ele era uma criancinha, um garrotezinho e tal. Vamos lá.
1 de Samuel, capítulo 2, versículo 18, que é aqui. A mocidade de Samuel. Veja bem como diz o texto. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 21. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Olha, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que ela devotou ao Senhor. E voltava para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja o texto bem. Samuel ministrava perante o Senhor. Como é que Samuel ministrava? Samuel estava sendo guiado por Eli. Eli deveria de saber que Deus tinha alguma coisa com aquele menino. E Samuel era guiado. Primeiro, Samuel não é levado assim que ele nasce para o templo. Ele tem que atingir a entrada para a maioridade. Ele não é de maior ainda, mas quando faz o Bar Mitzvah, um judeu que é com 12 anos, ele começa a estudar a partir dali a Torá toda. Então, quando ele completa 12 anos, que faz a cerimônia do Bar Mitzvah, ele passa para o templo e fica, para o tabernáculo e fica lá. Começa a estudar a partir dali. Dali em diante, você vê que diz que quem fazia uma túnica pequena para ele não era um sacerdote, era Ana, a mãe dele. De ano em ano mandava. Ele tinha uma estola pequena, que por sinal deve ter sido feito também pela mãe e tudo. Mas as roupas sacerdotais não eram a roupa dada pelos próprios sacerdotes a ele ainda. Por quê? Ele era um aprendiz. Vou te dizer como. Tipo um coroinha. Ah, tá. Você entende? Um coroinha. Que ficava ali do lado. É a coisa mais próxima, irmão, que eu vou ter. Porque pastor não tem coroinha, né? Não. Então o padre tem. Então vai ser a coisa mais próxima. Ali o coroinha. O cara que fica ali... o padre jogando incensário, ele fica atrás ali com a bata do padre, puxando daqui, levando de lá. Necessariamente não o torna um padre. Você entende? Agora sim, olha o que o texto diz, que na hora de abençoar o povo, não era Samuel. Olha o texto, ó. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando o seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, não era Samuel que dava a bênção ao sacerdotal. Quem dava a bênção sacerdotal era o sacerdote, o sumo sacerdote Eli. Então, esse papinho de dizer assim, Eli estava corrompido e Samuel, que era uma criancinha, porque a pessoa acha que Samuel tinha 5, 6 anos. Quando Samuel vai assumir aqui, desse episódio para frente, tem passado muita coisa ainda. Samuel não assume até porque quando Samuel assume o sacerdócio, o sumo sacerdócio, Samuel assume o sumo sacerdócio, Samuel era um sacerdote, um profeta e um juiz. Ele assume a função de juiz. Tu já imaginou um menino de 10 anos julgando uma causa? Juiz, sacerdote, tudo isso? Não dá, gente, não tem. Então pega o texto direito, sem emoção, que você vai ver que não dá. Aí vai vir gente aí no comentário me esculhambando. Eu sei disso. E o pior que não esculhamba você, não esculhamba eu. Você é só o porta-voz do negócio, só é quem manda as perguntas, né? Então, mas não tem, gente. O caso Samuel não é base nenhuma para se pegar nisso. Samuel, nesse episódio aqui, ele era isso, um coroinha que estava sendo ensinado a ser um dia o sucessor, o sacerdote. Isso aí ele era. Agora, ele mesmo pregar, era muito normal eles levarem esses tipos de coroinha, igual o próprio Jeremias, que era filho de profeta, tal, levarem ele para fora do tabernáculo, tal, e eles fazerem o sacrifício do lado de fora para o povo, cortar a garganta, tal. Muito raro, mas acontecia. Mas isso não dizia que eles manejavam a palavra para aconselhar e ensinar o povo. Isso não. Isso jamais. Então, esse caso de Samuel não é base para pregador mirim nenhum. Então, esqueçam isso. Esqueça esse papo que não dá. Como diz a música daquele irmão Fábio Júnior, esqueça que ele não lhe ama mais. Então, não dá. Não dá mesmo. Samuel não tem como. E vamos para a nossa terceira, que é mais uma afirmativa, mas eu gostaria que você explicasse ela. Sim. Se ela é verídica ou não.
Eles dizem assim, né? A gente escuta muito. Uhum. Os que defendem o ministério infantil diz que Jesus estava pregando no templo. Usam muito isso. Usam isso demais. Né? Como não? Como não? Olha aí, Jesus pregando no templo. Ai, Jesus pregou no templo. Espera que seu microfone eu acho que desligou. Deixa eu ligar. Ligou Aí. agora. Aí eles dizem assim, como que não? Jesus estava no templo pregando. Então, se Jesus estava no templo pregando, pode pregar a gente que é novo. Primeiro, irmão, que se isso fosse verdade, vamos colocar aqui duas coisas. Primeiro, que existem textos na Bíblia que são descritivo e prescritivo. Texto descritivo é aquele que está descrevendo uma história, não está dizendo que isso é doutrina. O prescritivo é o que prescreve, ele passa para a gente como doutrina. Então, você pegar um episódio igual, se o Samuel fosse mesmo uma criança pregando, aquilo lá não era doutrina para a gente. Aquilo lá era um texto prescritivo. Samuel, o texto de quem escreveu Samuel disse, olha, agora está liberado toda criança a pregar. Não, a gente já passou dessa fase, já explicou que isso era uma maldição para o povo. A questão é, Jesus, vamos pegar o texto de Jesus pregando. Eles gostam do texto de Jesus pregando. Então vamos para o texto de Jesus pregando. Se sentirão desafiados ao texto de Jesus pregando. Deixa-me ver uma coisa aqui. Que eu vou ter aqui. Ok. Aqui eu já tenho esse, já tenho esse. Ok. Vamos lá. Texto de Jesus pregando. Primeiro. O menino Jesus vai se perder em Nazaré. Jesus vem para Jerusalém e vai cumprir, olha bem. Lucas capítulo 2, versículo 39. Cumprindo todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Agora veja bem. Ora, versículo 41. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Agora é o texto que chama a atenção. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam num templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ele não estava na posição de quem estava lá na frente, com um rolo na mão, pregando. Ele estava na posição de quem estava lá sentado no meio, e o rabino ensinando, e ele perguntando ao rabino, fazendo pergunta, que era uma coisa de uma criança com 12 anos para frente. O que é isso? Por que foi isso? Exatamente. Por que assim não assim? Exatamente, você entendeu? Ele não estava ensinando, ele estava aí dizendo assim, ó. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu, por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Jesus, com 12 anos, está dizendo o texto que era submisso a José e Maria. Pai e mãe. Pai e mãe. Então, peraí, gente. Calma, não tem texto nenhum aqui dizendo que Jesus estava pregando. Diz que ele estava perguntando. Coisa que eu, dentro da igreja, fazia muito. Mas nunca preguei com 12 anos. 12, 13 anos. Você entende? Outro sim. Vocês querem pegar uma doutrina para o ministério de Jesus? E aí é uma doutrina forte. Essa aí é forte, Brasil. Já que querem pegar Jesus como referência, pegue o ministério de Jesus quando começou. Você sabe quantos anos o ministério de Jesus começou? Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Não foi menino. Bom, com 30 anos, não tem a menor condição de ter sido. Porque nesse tempo de Jesus aqui, não era em todos os tempos assim, mas nesse tempo de Jesus, nos parece
que havia uma lei de maioridade que o homem só podia tomar certas posições a partir de 30 anos. Pensa bem nisso. Então, com 12 anos, Jesus vai fazer o Bar Mitzvah. Ele faz o Bar Mitzvah. E com 12 anos ele faz o Bar Mitzvah. Fica estudando a lei com os rabinos. Isso é normal, um filho de judeu fazer. Só que ele vai se apresentar para o ministério dele com 30 anos. Mesma idade que João Batista, 6 meses antes, já tinha se apresentado também. O próprio João Batista só vai se apresentar ao ministério dele de profeta com 30 anos. Ninguém antes disso. Você entendeu? Porque ninguém iria levar a sério um camarada que estava dizendo que era Jesus abaixo da maioridade. Então dizia, não, deixa pra lá, porque era a idade militar. Então ele disse, não, é aqui que vai. Então não tem, gente, nenhum texto na Bíblia incitando criança a pregar. Mas não tem mesmo, não tem. Os textos do Antigo Testamento que vocês vão buscar. Samuel, a gente mostrou lá que não era. Reis, que Josias, tal, que era criancinha, a gente mostrou que é maldição. No próprio texto de Isaías. Então não tem, assim, no Antigo Testamento, se for permear ali, aí vai ficar difícil, vai ficar apertado para o pessoal. Então, nós não temos hoje nenhum texto, Débora, nada, e 9 foras nada, para dizer que criança pode subir no púlpito. E sim, afirmo, agora eu acho que descarregou tudo. Descarregou tudo. Vamos deixar de enfeite agora, descarregou. Então, mas a questão é a seguinte, nós temos que entender bem uma coisa. Se não é bíblico, então continuo com a mesma posição antiga. É maldição. É maldição. E é uma maldição severa para a igreja. Não tem para onde correr. Então, não. O texto de Jesus não estava pregando antes de 30 anos, em canto nenhum. Tanto é que quando ele começa, ele vai para o deserto ser tentado pelo diabo com 30 anos. Não antes disso. Pensa bem nisso. Já pensou a tentação? Gente, eu prego. E vocês que estão aí, que apoiam essa coisa de pregador mirim, vocês também pregam. Vocês sabem a tentação que é para um pastor. Tentação de alto nível, força espiritual, diabo, é demônio, é carne, é mundo, é tudo isso. Para a gente passar no meio disso é muito complicado. Agora você imagina uma criança de 10 anos, 12, como é que faz com uma criança dessa? E ainda tem a pressão da internet, né? Que agora que é para acabar com tudo, né? A criança está pregando, o cara filma, diz, olha o que essa criança falou. Ele corrigiu toda a igreja. Caramba! Ave Maria, 3 vezes. É muita coisa envolvida. Então, pera lá, gente. Vamos pegar o pé no freio. Eu estou dizendo, se você quiser continuar chamando para a sua igreja, faça. Mas não diga que esse livro te apoia, porque é mentira, não apoia. Mas vamos para outra pergunta. Vamos para a nossa 4ª pergunta. Menino. Por que o pregador mirim não pode pregar? Ele não pode pregar por um motivo simples. Primeiro que não é bíblico. Ponto. Não existe. A gente falou isso aqui. Por aqui já podia terminar. Mas vamos pegar algumas implicações, Débora, agora, filosóficas e lógicas. Primeiro, quando eu falo, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Correto? Se um pregador mirim de 10, 12, 13 anos mete o queixo a falar uma coisa que judicialmente vai dar um problema sério, a justiça processa quem? É seu pai e a mãe. E a igreja que levou. E a igreja que levou, não o menino. Pensa bem. Então não faz sentido. Se a pessoa não é responsável por aquilo que ele está falando, então ele não deveria falar. Não deveria, não tem como. Então, a exposição que um pai e uma mãe faz a uma criança ao fazer isso é uma adultalização. Eu acho que a palavra é essa no meio da psicologia, adultalização do ser. Que é colocar um trejeito de adulto em uma criança. Isso acaba com toda a estrutura emocional, psicológica, sociológica, física, espiritual, psicológica, tudo isso acaba na criança. Você corta a infância da criança lá na raiz dela. Antecipa uma coisa que não é para antecipar, né? Você mesmo, quando você era pequena, pequena assim, pequena você é até hoje, mas assim, novinha demais, né? Que hoje você está com 20, então não está velha. Mas quando você tinha aí seus 10, 12, 13, 10, 11 anos, 9 por aí, o maior conselho que os pastores me davam era que você gravasse o quê? Um CD. Pois é. E eu sempre disse, não. Não, ela tem que ser criança. Deixe minha filha em paz. Deixem ela ser criança. Vai chegar a hora dela fazer as coisas que ela vai querer fazer.
sem minha influência, sem nada disso. Então, nota bem uma coisa, até hoje, né, tem essa gana com você, né? Até hoje, você tem que gravar. E não, nunca foi, a música nunca foi. A música sempre foi para você, e tanto a gente canta na igreja, mas a música sempre foi para você uma questão mais de adoração, como a gente chama dentro da igreja, sacra. Uhum. E nunca foi uma questão de vendagem, desse negócio todo. Então, para lucrar em cima, nada disso. Sempre foi uma questão de evangelho, de viver o evangelho. Então, eu não sei, Débora, assim, quando um pai... Eu acredito que está muito dos pais fracassados que tentam se espelhar nos filhos. Você entendeu? Eu não consegui ser, meu filho tem que ser tudo que eu não fui. Ora, vai ser você então, cara. Vai lá você então. Eu consegui ser um pregador, então ele vai ser. Ele vai ter que ser, mas o que é isso aqui? Mas o que é? Mas que coisa, hein? Então, a pergunta foi qual mesmo para eu poder encerrar? Porque o pregador mirim não pode pregar. Ele não pode pregar, primeiro que ele não é responsável judicialmente. Já começa por aí. Ele não é responsável emocionalmente. Porque uma suposição simples, do jeito que está a coisa inflamada por aí, um menino desse cita uma ideologia de gênero em cima de um ponto. Diz, Deus criou homem, mulher, pau. Aí a outra ala vem em cima dele numa rede social. Ele vai estar pronto estruturalmente, emocionalmente para isso? Não. Mas vamos supor que ele vire a casaca para o outro lado. E diga também que Deus é amor e quer unir todo mundo dentro da igreja. Homos, héteros, afins, todos e nescais. Todos. Quer unir todo mundo lá. Ele vai estar pronto para uma ala também da igreja cair de pau na rede social dele? Que é a maioria. Que é a maioria. Você entendeu? Não vai estar. Então, gente, vocês estão colocando, vocês que fazem isso, estão destruindo com as crianças. Vocês estão destruindo lá no pé as crianças. E a gente de criança entende um bocado, que a gente tem uma linha de escola dominical toda voltada para a criança, né? Jogo de tabuleiro, tudo isso voltado para a criança, né? Então, uma coisa que eu digo a vocês, que nos ouve, que nos acompanha aqui no canal. Deixem as crianças em paz. Eles não falam isso para os caras da ideologia de gênero, né? Deixem nossas crianças em paz. Eu digo a vocês que colocam pregadores mirins, deixem nossas crianças em paz. Deixe as crianças ser criança. Cantor mirim, pregador mirim. Deixe as crianças em paz, gente. Deixe as crianças ser criança. Criança tem que estar quebrando vidraça. Tem que estar comendo tijolo, caco de telha. Pedindo, mãe, compra-me um Max Steel. Pois compra um Max Steel, me compra uma Barbie. Agora a Barbie nem pode mais, né? Cancelaram a Barbie. Então, deixa a criança ser criança, gente. Aí vai vir alguns aqui dizer assim, não, eu passei minha vida toda sendo pregador mirim e eu brincava tal. Duvido muito. Assim, não tem como. Não tem. Você tem uma estrutura que te ensina de adulto e você vê uma boneca ou um brinquedo e brincar, não tem como. Agora, uma coisa simples, Débora, que eu digo, porque essa é a minha área de conselheiro cristão, você sabe, né? Não falta gente aqui em casa eu aconselhando, né? E geralmente pais que têm filhos problemáticos, né? Uma coisa muito simples. Os problemas que se tem hoje, eles foram gerados pelo pai e pela mãe, nas crianças. Agora é que está a questão toda. Qual criança a gente conhece que começou na igreja e não deu problema depois de grande? Que começou assim, sendo pregador, cantor, tal, que hoje tem um casamento só. Você pode me citar. Eu estou até olhando aqui direitinho, você vai me citar uma cantora só. No meio de 1 milhão, você vai me citar uma que deu certo. O resto, não, deu certo assim, entre muitas aspas, mas muitas aspas mesmo. O resto tudo é divorciado, já não está no meio gospel, está cantando fora, tá dizendo que descobriu que era outro ser dentro de um ser, tal, vocês entendedores entenderão. Tudo isso, mas por quê? Precocemente apresentou-se o mundo gospel. Pregadores mirim não está na Bíblia. É uma invenção satânica para destruir com as crianças. E eles estão destruindo. Ponto final. Não tem outro acordo aqui. Com a Bíblia, não. Com a Bíblia, não. Mas, dizendo isso a você, deu para entender por que não se pode ter pregador mirim, né? Então, vamos lá. Vamos para mais uma. Agora, a nossa última, para encerrar. Eita. De onde vem essa cultura? E outra pergunta, sempre existiu pregadores mirins? Boa. De onde vem essa cultura? Ou se sempre existiu pregadores mirins? Bom, vou falar do meu tempo. Eu sou do tempo, Débora,
cresci dentro do Evangelho, eu sou do tempo que existia cruzadas. Cruzadas evangelísticas. Você chegou a fazer umas ainda comigo, né? E com a sua mãe, né? Mas assim, não mais que as igrejas faziam. Era a gente mesmo que promovia, né? Em roça e tal, esse negócio todo. Né? A última tem uns 10 anos que a gente fez, né? Então a gente fazia cruzada aí, pegava caminhão, colocava no meio da rua, tal, aquele negócio todo. Eu sou desse tempo das cruzadas. Eu ainda peguei um bocado. Você pegou por minha causa, né? Porque eu tinha esse ministério de cruzada de rua, ainda teve contato. No meu tempo, era esse tipo de evento que a gente fazia. Aí tinha as cruzadas grandes, cruzada Billy Graham, cruzada do Jim Swaggart, e outros pregadores batista, assembleano e tal, que gostavam desse movimento. No Pernambuco, onde a gente nasceu, a cultura de cruzada era muito alta e ainda existe lá. Mas aí, era primeiro, a estrela não eram os cantores. Eu estou falando de década de 70, 80 e o pedaço da 90. É ali que a igreja vai começando a naufragar, no 90 para 2000. Mas até 90, você não via nenhuma classe de pregador mirim. Você via uma cantora mirim aqui, a outra ali, mas o engraçado é que elas não cantavam para adultos. Elas cantavam para criança. Quer ver uma cantora? Denise? Denise, eu não sei, eu não estou lembrando. Tem uma cantora, essa é antiga, essa puxa antiga. Mas tem umas que cantavam para a própria criança. Ó. Cassiane, quando era pequena. Sim. Cantava para a própria criança. Você entendeu? Cassiane veio cantar para depois para um público mais jovem. Cassiane, ela é a única que o pessoal vai dizer a mim aí que deu mais ou menos certo, porque ela continua casada e tal. As outras que começou, Menino Garrotinho, que passou o século passado e veio para esse, eles não vão encontrar outra não, que deu certo não. A Cassiane vai ser a mais próxima que a gente vai ter aí. Vem a Cassiane, ela cantava para criança, veja, cantando para pessoas da idade dela, é uma coisa. Aí depois veio ela cantando quando ela ficou adolescente, cantando para adolescente. Depois ela começou a cantar para jovem, e na idade de adulto ela começou a cantar para adulto na igreja. Foi mais ou menos assim que aconteceu uma transição da Cassiane. Coisa que eu não concordo também. Não concordo. Ela tem que cantar para criança. Não, irmão. Criança é outro tipo de assunto, outro tipo de culto. Tá ok. Quer colocar? Até aí eu ainda dou uma tolerada, Débora, mas pregando não. Mas a questão é nem cantando assim como Cassiane foi fazendo essa transição dá certo. Porque é muito arriscado, porque outras cantoras, pelo menos 5, 6 no tempo dela, também o fizeram e hoje estão todas elas com a corda no pescoço. Uma está fora da igreja, outra já vai no 3º, 4º casamento, outras já vão toda arrebentada por aí, os escândalos, tudo isso. Ou seja, não dá. É pedir para matar a criança. Então eu estou falando aqui de um risco, gente, que uma deu e 15 não. Então a tendência é não dar certo. Então a questão é, veja bem uma coisa, essa cultura ela vem a partir do ano 2000 para frente. Do meio gospel. E é toda do meio gospel. Se tem uma coisa aí, Débora, que vai acontecer principalmente no Brasil, e o engraçado é que a maioria disso é no Brasil. Dessa coisa de pregador mirim. É no Brasil. Porque nem na outra América, que é uma heresia danada nos Estados Unidos, a gente vê muito isso. É verdade. Né? A gente não vê tanto isso. Pode ver aí um ou dois assim, tal. Deve ter, mas não tanto igual o Brasil. Não, a cultura é no Brasil. Depois do advento, vou eu ter que falar aqui um nome, não sei depois como é que eles vão reagir a isso, mas tudo bem. Foi depois do advento que as igrejas pentecostais começaram a se alinhar muito com as igrejas neopentecostais para tentar ali fazer uma compensação entre doutrina e o que não é, o que é, tal. Começou ali a baixar muito a guarda, porque todo pregador mirim ele tem uma coisa em comum, ele é de igreja pentecostal. Ele é de igreja pentecostal. Não nasce um pregador mirim em igreja reformada, em uma presbiteriana, numa igreja batista. Me desculpe os irmãos pentecostais, mas essa é a realidade de vocês. Não nasce, você não vê. Você não vê. Se tiver alguém aí que vocês saibam que prega nessas igrejas, que é pregador mirim, deixa o nome dele aqui, o site dele para eu visitar. Porque, por enquanto, é desconhecido para mim. Por enquanto é desconhecido. Você entende? Não tem. Esse é um advento 100% pentecostal e neopentecostal. Então, por aí você tira. Também você não vê igrejas reformadas e igrejas batistas tradicionais chamando esse tipo de pregador para os eventos deles.
Não vê também. Ah, vai estar ali na igreja, vamos supor, Igreja Presbiteriana do Lafayette, vai estar o mini pastor Mirim, mini Jorginho. Não tem. Não tem. Você entendeu? Então, por quê? Porque criou-se, Débora, atrás disso tudo, uma celeuma e uma ideia de que veio junto com os pregadores Mirim a substituição de pregação por testemunho também, que era outra heresia das igrejas. Segura um bocado aí que agora eu vou falar só um pouquinho disso aqui. Que era os testemunhos assim, tudo, olha, na transição, de 90 para 2000. Eu falei na igreja outro dia, lembra que eu acho que foi o irmão Felipe perguntou a mim assim, pastor, quando é que a igreja começou a sair do trilho? O senhor ouviu? Falei, eu vi ela saindo do trilho. Eu estava lá quando apagou a luz. Não lembra disso que eu falei no estudo, né? Quando estavam apagando a luz, o último que saiu apaga a luz, estavam dizendo. Eu vi ela apagar. Por quê? Começou-se a trocar a Bíblia por testemunho. Aí o cara era um catimbozeiro. Ai, eu era um bruxo. Até hoje, das 7 encruzilhadas. Eu era um tal. Tá aí o tio Chico contando testemunho que, meu Deus do céu, Valdomiro. Valdomiro, como é o nome daquele melhor nadador do mundo? Não sei o que, Phelps, acho, eu não sei. Deixa o nome do cara aqui embaixo, aquele que ganhou as medalhas de Olimpíada, tudo. Sabe, é melhor nadador do que aquele cara, porque ele nadou o mar todo, ele nadou do mar Egeu até sair em Boa Viagem, meu filho, só na abraçada e tal. De metal, de metal, que bate com o microfone. Então, essa coisa, você vê, foi tirando a Bíblia fora e foram colocando esse tipo de testemunho. Então, qualquer coisa se via, menos a Bíblia. E aí nasceu do meio disso tudo, e isso tudo que eu estou falando de novo, meio pentecostal. Todo. E neopentecostal. E neopentecostal. Então, aí foi mudando isso tudo, e foi tirando daqui, tirando dali, e chegou-se, eu não posso me furtar, irmão, vocês que são pentecostal, me perdoa mesmo, eu tenho pastores queridíssimos de igreja pentecostal, você sabe, né, que me custa caro falar isso, mas eu tenho que falar porque é uma coisa que vocês que dão fomentação a essa cultura. Ah, vamos ouvir o irmão fulano, que ele levou um choque e perdeu 2 pernas, e ele vai contar o testemunho como era, mas como é que é isso? O cara levou um choque, perdeu 2 pernas, o choque foi tão caro que as pernas dele derreteu. Tá, e aí ele ficou vivo. E depois? Isso, a história acaba com 2 minutos. Aí o cara tem que inventar uma história por trás disso, até chegar no choque. Apareceu um anjo. Apareceu um anjo, e veio por aí, sonhou, e ele era um crente ruim e tal. Até chegar lá no choque, meu filho, aí foi uma hora de lelé. E Bíblia que é bom não vai. Então a gente teve, Débora, essa cultura sendo mudada. Começa também a ver a cultura dos pregadores mirim. E a cultura dos pregadores mirim, até a década de 90, eles não existiam. Nenhum. E os cantores mirim também não, tal. Você não tem essa cultura de pregadores mirim. Você vê que até para fazer comédia para criança, foram adultos vestidos de criança, que é o Chaves. É o Chaves, né? Que é o Chavinho. Então, não tem muita coisa a se dizer aqui, porque a gente quer, o pessoal quer enfiar uma cultura, isso aí é uma cultura, é uma agenda cultural mesmo. Uma cultura totalmente gospel, desprezível, de idiotização do ser mesmo. Porque uma criança que pega esse livro aqui, a minha criança é um fenômeno, ela tem 10 anos, ela já leu a Bíblia 5 vezes. E você vai me dar bala que hora para eu acreditar nisso? Não faz sentido. Papai Noel vai descer. Papai Noel vai descer na chaminé aqui em casa, que nem chaminé tem. Então ele vai ter que fazer uma chaminé para ele descer. Né? Eu vou acreditar nisso? Uma coisa é você sentar com seu filho. Não, outra coisa. Igual a gente sentar, eu fazia com você e faço até hoje. Então quer dizer que eu não posso ensinar meu filho a saber seu claro? Não, você deve. Isso, bem lembrado. Meu dever é ensinar a Bíblia a você. Como pai e mãe é ensinar. Agora, pegar uma criança, tome aqui a Bíblia, vai lá ensina na igreja. Aí passou de todo o limite. Passou o limite. Passou. Tanto Débora, que quem é o dever de ensinar dentro da minha casa é meu e não da sua mãe. Pense bem. Eu ensino a sua mãe e ela lhe ensina, se esse for o caso. Mas sempre houve esse negócio da gente sentar todo mundo junto, e sempre há isso quando há alguma dúvida. Senta-se todo mundo junto. Quando você tem uma dúvida, primeiro você pergunta a quem, quando é da Bíblia. A minha não é. Não é? E sua mãe é uma pessoa que lê muito a Bíblia. Sim. Mas a questão é, quando ela tem alguma dúvida, primeiro direto comigo. Então, a questão é, gente, não faz um pingo de sentido. Já pensou uma igreja, um lugar que a criança é o pregador, então ela é o iluminado da casa, vamos supor. O pai é o pai. Aí ele tem que dizer, será que eu sei de Bíblia igual o meu filhinho de 10 aninhos? Vou perguntar a ele o que a Bíblia diz sobre isso.
É o cúmulo da imbecilidade. Você entendeu? Mas vê se não é isso que está acontecendo nas igrejas evangélicas. Nós estamos, irmãos, fazendo de criança, e eu não estou aqui falando mal das crianças, não. Estou falando de quem fomentou essa ideia, e quem fomenta ela até hoje. As crianças é apenas uma parte inocente. Eu vou te ser muito sincero, Débora, as crianças é a parte inocente da história e a parte usada dessa história. Você entendeu? Porque alguém está ganhando. Que não sabe que... A criança está ali imitando mesmo, tal, fazendo aquelas expressão de pular assim. Você vê que eles fazem igualzinho, né? Pula pro lado, faz aqueles caramba assim, e faz o manto, pula o jeito do microfone, grita lá bassúbrias e roda para lá e chega para cá. Não faz sentido. Veja, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio sobre eles o Espírito Santo. Eram homens e mulheres, a Bíblia vai dizer isso. Não tinha menino ali. Não tinha menino nem criança ali. Outra coisa. Quando eu tomo o púlpito de uma igreja, na hora que eu tomo, eu estou com o microfone na mão e com a Bíblia aberta. Então eu sou a voz de Deus, porque esse livro é a voz de Deus. Então se eu abro esse livro, Deus vai falar através de mim. Então naquela hora eu sou o pastor. E o que está escutando vai pegar para ele. Vai ter que pegar. Para a vida. Para a vida. Agora tu imagina bem. Se a Bíblia diz, convém que o bispo seja casado. Já começou tudo errado daí. Já não tem muita coisa o que se vê. Como é que eu coloco uma criança para ensinar em uma igreja de um homem que tem a vista altamente ruim, igual eu tenho, por questões de leitura? O que é que uma criança tem para me ensinar? E eu digo a você, sem medo de errar, nada. Não tem. Não tem nada para me ensinar. Porque primeiro, ela não tem vivência, que é maturidade. Segundo, ela não tem leitura o suficiente, caixa de leitura suficiente para isso. E maturidade, espiritualidade, tempo de oração, nada disso. Mas esse tipo de ministério serve para os pastores de hoje. Porque entre ele e os meninos, meu filho, que fica por aí jogando bolinha de gude e de noite pega a Bíblia, bota embaixo do braço e vai pregar, eu prefiro os meninos mesmo. Porque é tudo uma maldição, Débora. É Deus dizendo aos pastores, olha, vocês encerraram, não tem o que falar. Deixa as crianças falar besteira aí que é melhor do que vocês. Já pensou isso? É uma igreja cheia, igual eu vejo o congresso aí, rapaz, lotado, vigílias não sei de onde. Só cabelo grisalho e um menino desse tamanho no meio. Porque quando Deus desceu e disse a Samuel, arrependa dos seus pecados. E o povo tudo chorando e dando glória a Deus. Eu digo, gente, é a idiotilização do ser. Chegamos ao idiota gospel, né? O Olavo de Carvalho escreveu o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu vou escrever o mínimo que você precisa para não ser um idiota gospel. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota gospel, porque é muito idiotice. Então, Débora, a cultura ela é nova, ela não tem nem 20 anos, essa cultura aí. Tanto é que os pregadores mirins que começaram, eles ainda não se tornaram adultos. Não. Todos, você pode ver isso. Os que começaram ainda estão adolescentes, garrotinho com 15, 16 anos, 17. Não se tornaram homens de 40 anos, então a cultura não é nova. E ainda continuam pregando. Continuam pregando, ou não. Ou os outros desviaram-se, foram para fora do mundo gospel. Ou os outros que ainda estão em questão de tempo. É uma questão de tempo até sair alguma coisa. Você entendeu? E outros já saíram, então não tem muito o que ver, não. Então, dizer, irmãos, que isso é bênção, isso aí é uma loucura. Isso é uma loucura. E você que chama, você está sentenciado e sentenciando sua igreja a simplesmente dizer: eu dei meninos a vocês para governar, porque aí não tem homem que pregue. Que vergonha para a igreja disso, hein? Então, uma igreja que levou um pregador mirim lá, em síntese, o pastor de lá está dizendo ao povo dela o seguinte: aqui não tem homem para pregar. Não tem. Então, Deus está usando entre eu e um menino, deu no mesmo lugar. É horrível, né, isso, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo. Então, é de onde veio a cultura gospel. Toda essa cultura maldita do gospel é que está destruindo com a igreja e está trazendo essa ruma de pregador mirim para dentro da igreja para ensinar o que eles nem sabem, coitadinho. Mas eles dizendo, sendo bem claro, eles não têm culpa. Os pregadores mirim, não. Eles são crianças e eu os defendo, não em cima do púlpito, mas os defendo porque estão sendo usados por pastores, por outras pessoas que eu não quero... usado não é nem no sentido de ganhar dinheiro, não, tá? É usado no sentido mesmo de atrair gente, essa coisa toda tal. Privando a criança de ser criança. E também os pastores não estão vendo que Deus está amaldiçoando eles. Olha que coisa de doido. Pensa bem, os pastores não estão vendo isso. Então, baseado em Isaías capítulo 3, versículo 4,
ou é 4:3, aí depois agora vocês lêem, porque eu agora me esqueci. Eu vou terminar esse texto aqui dizendo Isaías capítulo 3, é o 3 mesmo. Isaías capítulo 3, é o Isaías 3 que a gente leu, tá para cá, deixa eu ver. Isso. Isaías 3, versículo 4. Dar-lhe-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Este é a sentença de Deus para uma geração que abandonou a palavra dele. Então, chegamos ao final do nosso polígrafo. Esse foi grande, hein? Esse foi. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque o próximo vídeo vai ser sobre pregadoras. Pastoras? Vai ser pastoras, né? Pastoras. É bíblico o ministério de pastora, irmão? Essa também é outra. Ativa o sininho. A gente escolheu a coisa para perder inscrito, né? Também, né? Escolhemos mesmo, né? Fica quem quiser agora também. Agora a gente entrou pro... E também, irmãos, lembrando a você que já está no ar a nossa primeira aula do... Reset Mundial? Grande Reset Mundial. Né? O Grande Reset Mundial, o órgão Abichal. Primeira aula é sobre Illuminati, maçonaria e Revolução Francesa. Né? Uma coisa... E a nova ordem mundial, uma coisa muito boa. Tá aí no canal já. Vamos deixar o link, como é que é? Para o pessoal ativar também. Esqueci o não. Que deixa passando aqui, por aqui assim, ou por aqui por cima, eu não sei bem. O cardzinho? Isso, o card. Vamos deixar o card aqui para vocês, ou aqui. Eu não sei onde o YouTube vai botar e coloca. Mas a gente vai deixar o card da aula para vocês aí. E na próxima, Débora, vai pegar fogo por aí. Vai. Então, vamos lá, vamos despedir? Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Queridos, chegamos mais a um final e que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Você que está aqui em Lafayette querendo nos fazer uma visita. Igreja Reformada Palavra da Cruz é a nossa igreja. Lá não tem pregador mirim? Não. Não tem. O único mirim lá sou eu. Então, Igreja Reformada Palavra da Cruz, Rua Lei Benites dos Anjos, 528, Santa Matilde, Conselheiro Lafayette. Vai lá, nos faz uma visita. Domingo, às 19 horas, nós estamos lá com a graça de Deus, estudando sobre o Sermão do Cenáculo, né? Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, não, João capítulo 14. Né? João capítulo 14, estamos nesse termo do Sermão do Cenáculo. Eu te espero lá, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, e abençoe a sua vida em nome de Jesus.